Se você é profissional da área de enfermagem e está com um monte de dúvidas acerca do piso salarial, quando vai entrar, quando não vai, se recebe agora, se recebe depois, se todo mundo tem direito, se não tem, se é obrigado a aceitar alteração no contrato de trabalho ou não, está sofrendo perseguição, está existindo demissão em massa, então fica com a gente que a gente vai tirar agora tudo que é de dúvida acerca desse tema. Primeiro ponto, quem são as pessoas que vão receber o piso salarial? Todas as pessoas que forem profissionais da área de enfermagem. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares parteiros vão receber cada um os seus valores que a gente vai falar mais a seguir. Só que tem um porém, servidor público vai receber a partir do início do ano que vem. Porque todo gasto público, ele precisa de um tempo para ser aprovado a dotação orçamentária, ou seja, de onde o dinheiro vai vir para pagar essas pessoas. E também não pode ser feito aumento de salário na iminência de uma eleição. A ideia da norma aqui é, se alguém aumenta salário de servidor público na iminência de uma eleição, é como se estivesse comprando voto. Então não é permitido fazer esse aumento nesse exato momento. Por essa razão é que vai ser feito no início do ano que vem. Entretanto, todo mundo que é da iniciativa privada vai ter que receber a partir de agora. Trabalhou no mês de agosto, já vai receber agora no mês de setembro, ou seja, o salário de agosto que é pago em setembro já vai ser pago com aumento. As pessoas da iniciativa privada têm diversas variações. Número 1, seletista vai receber, que aquele tem carteira de trabalho assinada? Sim, todo seletista tem que receber. Não importa se é terceirizado, se é contratado direto pela empresa, teve carteira de trabalho assinada, vai ter que receber. Número 2, prestadores de serviço autônomos. Pode existir? Pode existir. Essas pessoas também são profissionais da área de enfermagem, então vão ter que receber o piso sim. E aí se vai ser recebido em razão de hora trabalhada, de semana, de mês, é outra coisa, mas o piso salarial tem que ser respeitado. Outro ponto é, cooperados vão receber ou não? Também vão receber. O artigo 7º, inciso 1 da Lei das Cooperativas 12.690 determina que as cooperativas devem pagar sempre o piso da categoria, claro que de forma proporcional. Então, se a pessoa tem que trabalhar lá 50 horas durante o mês todo e trabalhou 10, então ela vai receber proporcional aquelas 10. O que a gente deixa bem claro aqui para os contratantes da enfermagem é paguem o piso. Porque se não pagar o piso, a gente vai poder entrar com ação judicial pedindo esse pagamento. Então a empresa, além de ter que pagar o piso, vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar a correção do dinheiro, os juros. Então é muito mais inteligente as empresas respeitarem a lei e cumprirem o piso. Não tem necessidade da gente estar entrando com ação pedindo para que a lei seja respeitada, porque todo mundo já tem conhecimento da lei. É só aplicar e pronto. Simples assim. Agora, e as cooperativas que prestam serviços a hospitais públicos? Como é que fica? Porque a licitação foi feita lá atrás para um valor fixo. E agora? Cooperado vai ter que respeitar o piso por causa da lei dos cooperados, mas como é que vai conseguir receber esse dinheiro para fazer o repasse? Se não existe recebimento, não tem como haver distribuição daquilo que não existiu. Então, muito provavelmente, os cooperados vão ter que entrar com ação mais na frente. O melhor de tudo é, cooperativas, convoquem a assembleia o mais breve possível para definir o que é que vocês vão fazer nesse momento, onde ainda não aconteceu o aumento desses valores. Porque se a gestão é democrática, então o adequado é que os próprios cooperados, e não apenas o Conselho de Administração, definam o que será feito. Os cooperados, eles vão ficar esperando até o ano que vem, vão parar os trabalhos e suportar as multas podem existir, vão entrar com ação judicial cobrando essa diferença, e é possível sim entrar com ação judicial, que muito provavelmente essa vai ser a medida mais própria a ser adotada. Porque como o governo muito possivelmente não vai querer pagar essa diferença, então vai ser necessário entrar com uma ação pedindo essa diferença contratual em razão do motivo do fato do príncipe. O príncipe é o Estado. Então se o Estado obriga a existir o pagamento do piso, todo mundo tem que cumprir, inclusive o próprio Estado. Observe que essa regra, ela serve para as cooperativas, elas devem fazer assembleias para definir o que é que vão realmente fazer, mas não serve para as empresas de terceirização de serviço. Porque enquanto os cooperados, eles são donos do próprio negócio e devem administrar da forma que melhor lhe convier, as empresas que trabalham com terceirização de serviço, elas têm que suportar o ônus e o bônus. Na hora que tem o lucro vai só para o patrão. Então, na hora que tem prejuízo, também tem que ir só para o patrão. O trabalhador não pode ficar só com o que é ruim. Nessa situação, o patrão vai ter sim que fazer o pagamento dessa diferença, e aí depois ele que se vire lá para entrar com ação judicial e fazer a cobrança dessa diferença. Afinal de contas, ele precisa cumprir a norma e esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então ele tem que sim que pagar. Não importa de onde é que ele vai tirar esse dinheiro, mas tem que ser feito o cumprimento dessa regra. Quem trabalha em home care vai receber também o piso? Sim, vai receber, porque independentemente de estar trabalhando no hospital, na rua, na casa do paciente, onde quer que seja, a pessoa que trabalha na enfermagem, ela continua sendo enfermeiro, técnico, parteiro. Então não importa qual é o lugar onde está sendo realizado o serviço. Se está trabalhando naquelas funções que a lei do piso
está determinando que tem que receber aqueles valores, então vai receber sim. Quem está de auxílio maternidade vai ter direito a receber também esse piso? Isso é bem interessante, porque a norma está dizendo que quem está de auxílio maternidade vai receber o benefício como se na ativa estivesse. Então, se vai receber o benefício como se na ativa estivesse, então sim, vai ter o direito de receber essa diferença, vai ter o direito de receber o piso da categoria. Mas e os aposentados? Vão ter condições de receber o piso? Infelizmente não. Para as pessoas que já estão aposentadas, existem centenas, talvez milhares de decisões em todo o Brasil, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que não existe paridade entre o pessoal da ativa e o pessoal da inativa. Então, para os aposentados, infelizmente, eles vão ter que continuar recebendo aquele valor que recebeu antes. E aí, só o pessoal da ativa, que o pessoal está trabalhando, é que vai ter direito a esse piso. Para as pessoas que forem se aposentar no futuro, aí vai ter aquela média, que é aquele fator previdenciário, aquela questão previdenciária das últimas contribuições, que vai fazer o fator para saber quanto é que vai realmente receber. Mas isso é coisa de futuro. Até mesmo porque as regras previdenciárias, as regras de aposentadoria podem mudar no futuro. Não é porque nós temos regras hoje que elas vão continuar acontecendo lá na frente. Só que, por enquanto, os aposentados que se aposentaram com o salário antigo não vão ter direito ao piso. Quais são os valores que realmente foram aprovados pela lei do piso? E aqui é bem interessante. Existe uma grande diferença entre ter direito a receber um piso e efetivamente receber aquele piso. O governo não costuma dar nada de graça. Então, eu vou colocar aqui uma tabelazinha para você ver quanto o piso diz que é para você receber, mas quanto efetivamente você vai receber. Então, os enfermeiros, o piso é de R$ 4.750. Só que quando a gente tira 27,5% de imposto de renda, os enfermeiros vão receber apenas R$ 3.443. Isso mesmo. Quase o valor que era de salário anterior vai ser pago agora só de imposto de renda. Logo embaixo, a gente tem a segunda categoria, que é a categoria dos técnicos de enfermagem, que vão receber 70% dos enfermeiros. O valor que foi aprovado no piso é R$ 3.325, só que pagando 15%, porque existem as faixas etárias de imposto de renda e recolhimento de imposto de renda, o técnico vai pagar R$ 498,75 de imposto de renda e aí só vai sobrar para ele receber R$ 2.826,25. Por fim, tem os auxiliares e parteiras, que vai receber 50% do piso máximo da enfermagem. Isso corresponde a R$ 2.375, só que tem que pagar 7,5% de imposto de renda. E aí vai sobrar apenas para receber R$ 2.196. Mesmo com todo esse imposto de renda, é claro que foi uma conquista, é melhor pagar um imposto e receber bem mais do que não pagar imposto e receber muito menos. Então, de toda forma, foi uma conquista. É bem interessante, porque se o governo tivesse colocado o piso dos enfermeiros apenas R$ 100 mais baixo, por exemplo, ao invés de as pessoas estarem inseridas na alíquota de 27,5%, estariam na alíquota abaixo de 22 e poucos por cento. Isso corresponde a uma diferença de quase o dobro. Quem ganha mais do que o piso? E aí, vai receber o piso ou não? Não. A Constituição Federal diz que é irredutível o salário. Então, se alguma pessoa está recebendo, teve a sorte de receber um salário de R$ 10.000, por exemplo, ela não vai cair para o piso não, vai continuar recebendo a mesma coisa. E aí surge outro porém, mas e as gratificações, produtividade, insalubridade, que em regra todo o pessoal de enfermagem tem direito? Vai perder? Não. Piso é piso é o ponteiro do zero. É aquela historinha que eu falei da maré logo no início. Na hora que a maré sobe, todos os barcos sobem. Então vai receber o piso e mais tudo que vier de plus. Vai receber o adicional de salubridade, vai receber gratificações se existir, vai receber produtividade se existir. Então piso, é o ponteiro do zero. E aí as pessoas perguntam, afinal de contas, por que essa burocracia tão grande? Tá com vários anos, tá todo mundo brigando pelo piso da enfermagem, atravessamos aí a pandemia inteira atrás disso. E por que essa burocracia tão grande? Foi emenda constitucional? Foi a PL do piso salarial? Por que essa burocracia ainda teve um veto do aumento automático do salário com base na inflação? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu esse veto? Número 1, a emenda constitucional ela é necessária porque o piso foi para todo mundo, não houve exceção. Então, como foi para todo mundo, Distrito Federal, Estado, município, iniciativa privada, para evitar qualquer tipo de problema com valores que deverão ser criados, dotações orçamentárias deverão ser criadas no poder público para fazer o custeio desse valor. Então, primeiro teve essa pré-aprovação dizendo, olha, através de lei, o governo vai poder fazer o detalhamento de como é que isso vai acontecer. Então, o primeiro ponto foi a emenda constitucional, e logo em seguida foi a lei dizendo como é que vai ser feita essa alteração. E aí vem a seguinte dúvida, o veto. Por que o veto aconteceu? Antigamente, quase tudo era indexado ao salário mínimo.
Na hora que tudo é indexado ao salário mínimo, ao subir o salário mínimo, todas as coisas também sobem, todos os salários também sobem. E isso é um problema, porque ao fazer com que todas as coisas subam, você não deu um aumento real. Na realidade, o que você fez foi criar inflação. Aumento de salário tem que ser um aumento real. Se todo mundo está subindo no mesmo patamar, não está havendo aumento de verdade. É o que a gente chama aqui de boca do jacaré. Então, o aumento ele tem que ser superior ao da inflação. É a boca do jacaré. Nesse caso aqui, houve sim a boca do jacaré. Mas se todos os meses, se todos os anos acontecerem essa alteração, talvez o governo não consiga suportar. Vai vir de onde esse dinheiro? Eu não acredito nisso. Se existe dinheiro para pagar o fundão partidário, por exemplo, enquanto existir fundão partidário, é porque dinheiro está sobrando. Então tem que existir sim esse ajuste automático da remuneração. Ou pelo menos acabar com o fundão partidário. Está existindo uma grande discussão acerca de algumas ações que estão sendo propostas no Supremo, porque os governantes não estão querendo respeitar o piso salarial, estão dizendo que o enfermeiro está ganhando quase a mesma coisa de médico. Olha, isso não é discussão. Se alguém está achando que está ganhando pouco, a luta tem que ser para ganhar melhor. Não é reduzindo o coleguinha que a gente vai ficar melhor. Se todo mundo tiver pequeno, eu não vou conseguir ser maior, eu vou conseguir ser menos pequeno. Então o ideal é aumentar a régua, fazer com que todo mundo suba. Se todo mundo sobe, a sociedade progride. Imagine só a seguinte situação. Se todo mundo conseguisse contratar uma lavadeira de roupa por um preço baratinho, R$10 uma trouxa de roupa pode ser lavada lá no açude, na torneira, no rio. Ninguém iria contratar, ninguém iria comprar uma máquina de lavar. Observe que quando o piso salarial ele sobe para toda a categoria, para toda a população, para toda a nação, você consegue colocar mais dinheiro circulante na economia e as pessoas que ficariam com subempregos, elas não mais fazem o subemprego, porque elas têm uma condição um pouco melhor. Se tem uma condição um pouco melhor, aumenta a tecnologia. Veja que não é fazendo com que o país fique rico para só então aumentar o salário. O caminho é exatamente o inverso. É aumentando o salário para fazer com que o país consiga focar no que realmente dá resultado. Melhorar a tecnologia, produzir mais, trabalhando menos. Esse é o foco. Enquanto a gente continuar com essa mentalidade de que reduzindo o salário vai ter prosperidade, a gente vai continuar com o país explorando os seus filhos. Momento de super atenção. Cuidado com as fraudes. Muito provavelmente, o Brasil, no seu jeitinho brasileiro, vai muito provavelmente tentar fazer com que os trabalhadores sejam prejudicados de algum jeito. Vão inventar coisa com terceirização, colocando função que não é a função da pessoa. Vão inventar pejotização, que é quando você contrata o trabalhador através de uma PJ, que é a pessoa jurídica, como se ela fosse uma empresa. Vão criar cooperativas fraudulentas, vão inventar um monte de coisa para poder tirar os direitos do trabalhador. E é preciso você estar muito atento a isso, para não se render a essas situações. Se não estiver acontecendo com você, mas estiver acontecendo com um coleguinha, então denuncie. Aqui a gente vai dar alguns pontos do que muito possivelmente vai acontecer. Número 1 é a questão da pejotização. Já acontece em um monte de profissões. Médicos acontecem, jornalistas têm isso. Existem diversas profissões em que o trabalhador seletista ele foi demitido e depois foi contratado como se fosse uma empresa. Primeiro ponto dessa situação é, não pode contratar de imediato. Então se a pessoa sai da empresa, ela tem que passar um período de quarentena aí, 18 meses, para poder ser contratada como pessoa jurídica. E claro, tem que existir alguma diferença. Se a pessoa está ganhando aqui quase 5 mil contos de piso salarial, como é que ela vai ser contratada daqui a 18 meses como empresa, como PJ, recebendo metade desse valor? Não tem cabimento nenhum para fazer as mesmas coisas. Não tem nenhuma lógica. Afinal de contas, a pessoa tem que ser remunerada pelo que ela está produzindo e não pelo nome da função ou pela forma de contratação dela. Segundo ponto, muito possivelmente, algumas empresas vão querer contratar o mesmo enfermeiro, o mesmo técnico, a mesma parteira, alegando que essa pessoa foi contratada com outra função. Vão inventar qualquer coisa aí, cuidador, vão inventar qualquer outra função, contratar essa pessoa numa função alheia à lei do piso da enfermagem, mas vão colocar essa pessoa para fazer a função que está no piso da enfermagem. E aí, se isso acontece, a gente vai pedir a diferença salarial, porque tem a equiparação salarial não só para os outros trabalhadores, mas também tem a realidade real, tem a primazia da realidade. Tem o artigo 9 da CLT, que diz que a pessoa tem que ser remunerada pelo que ela faz, e não pelo nome que a empresa está dizendo que ela é. É a realidade. A terceira forma de fraude, que muito possivelmente vai acontecer, são as cooperativas que não são cooperativas. Tem um vídeo aqui explicando o que é cooperativa. Tem que existir eleição frequente, tem que existir eleição do Conselho Fiscal, prestação de contas, Conselho de Administração,
supervisores. Tem um vídeo aqui que a gente vai mostrar exatamente o que é uma cooperativa para você não ser enganado com as falsas cooperativas que infelizmente existem no Brasil afora. Na questão do PJ, tem que existir realmente as condições de PJ, porque se lá estiverem presentes as condições de reconhecimento de vínculo empregatício, que aqui vai ter um outro vídeo explicando acerca disso, que é a pessoa não pode trocar plantão com ninguém, a pessoa tem que cumprir uma carga horária, tem lá um salário fixo, é subordinado à chefia. Observe que a subordinação ela é até mitigada, porque nas leis que tratam da enfermagem, diz que o enfermeiro tem que receber ordem do médico, por exemplo, o técnico de enfermagem tem que receber ordem do enfermeiro. Existe uma hierarquização dentro do hospital. A pessoa não pode chegar lá e dizer eu quero dar uma injeção qualquer aqui e chegar lá e fazer isso. Não é assim que as coisas funcionam. Então a hierarquia, a subordinação, ela decorre até mesmo da própria lei. Veja que os requisitos contra o trabalho estando presentes, vai ser sim um reconhecimento de vínculo. E aí, em havendo um reconhecimento de vínculo, vai ter todo o pagamento, vai ter toda a cobrança dos direitos naturais de um trabalhador seletista. 13º, férias, FGTS, aviso prévio. Se for demitido sem justa causa, aviso prévio proporcional também, muda 40%, etc. E os hospitais, eles podem mudar a carga horária porque estão promovendo aí uma demissão em massa de meio mundo de gente. E aí eu lhe pergunto, e os doentes ficaram todos curados do dia para a noite só porque aumentaram o piso da categoria? Todos os doentes agora ficaram curados, então vão demitir em massa. De onde é que tiraram isso? Se o patrão contratou, é porque ele precisa da mão de obra. Se ele está demitindo, é porque alguma coisa está estranha, porque os pacientes eles não desapareceram, os pacientes continuam lá. Então eles vão contratar essas pessoas para ficar nos lugares de quem está sendo demitido? Como? Qual é a forma? Isso já tem cheiro de coisa errada. E você não pode compactuar com coisa errada. Presenciou coisa errada, denuncie no sindicato, denuncie no Ministério do Trabalho. Não permita que coisas erradas aconteçam. E além de haver essas demissões, também tem um monte de gente aí, um monte de empresa querendo alterar a carga horária. A pessoa trabalhava, por exemplo, 12 por 60, estão querendo alterar para 12 por 36. Quem trabalhava de dia, estão querendo colocar de noite. Estão criando situações em que o trabalhador vai ser forçado a ter que escolher alguma coisa que é menos ruim, e isso não pode acontecer. O artigo 468 da CLT diz que a alteração contratual ela tem que ser por ambas as partes. Acordo é de todo mundo, acordo é todo mundo querendo a mesma coisa. Quando uma pessoa manda e a outra tem que obedecer, isso não é acordo, isso é acordo. Então, se isso não é bom para você, se isso é ruim para você, você não é obrigado a aceitar. O patrão chegou lá com um contratozinho dizendo aqui tem um termo aditivo de contrato de trabalho que vai alterar de horário. Se isso não for bom para você, se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente se recusar. Dizer, olha, não foi isso que a gente combinou lá atrás, tá? E eu não vou aceitar isso não. Se mesmo assim o patrão bota para fora, vai ter que colocar para fora, pagando toda a rescisão normal. A demissão ela vai ser imotivada. Vai ter que receber aí multa de 40% da FGTS, aviso prévio de pelo menos 30 dias. Para cada um ano de trabalho vai ter mais 3 dias proporcionais. Liberação de tudo que é de rescisão, 13º, férias, baixa na carteira, no prazo de 10 dias, se não vai exigir mais uma multa equivalente a um salário, etc. Muitas pessoas estão perguntando, inclusive, acerca da quantidade de horas. Quem trabalha 12 por 36, por exemplo, tem empresa que está dizendo que vai pagar agora com base no salário hora. Isso é possível? Sim, é possível, mas é preciso ficar muito atento para a questão do cálculo dessas horas. O artigo 7º, inciso 3 da Constituição, que é a lei mais poderosa do país, diz que o trabalhador ele vai trabalhar até 8 horas por dia e até 44 horas semanais. Então 12 por 36 já é uma escala especial. Se é especial, ela tem que ser feita por meio de acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. E veja que nesse cálculo aqui, quando você multiplica pela quantidade de dias que tem no mês que podem ser trabalhados, porque também existe a regra de que a cada 7 dias pelo menos um tem que ser folgando, você não vai trabalhar 220 horas. Você vai trabalhar no máximo 191. Isso significa que divisor de horas 220 só vai servir se a pessoa tiver o piso salarial completo, o valor total. Se a empresa está querendo pagar com base em salário hora, então o correto da divisão do salário é dividir o salário por 191 e multiplicar pela quantidade de horas efetiva de trabalho. Essa é a matemática que deve ser seguida. Porque se for dividir por 220 e calcular pela quantidade de horas, aí você vai ter tendo o prejuízo gigantesco em perder totalmente o seu repouso semanal remunerado. Veja que interessante. Você sempre achou que você ganhava o repouso semanal remunerado, o domingo sem trabalhar. Lê de engano. Você sempre se equivocou quanto a isso. Quem paga o seu repouso semanal remunerado é você mesmo. Agora pega um insight aqui. A lógica dessa lei foi fazer com que o trabalhador da enfermagem não tenha mais necessidade de ter 2, 3, 4 empregos e com isso perca a vivência da sua própria família. Afinal de contas, a função do trabalho é fazer com que você tenha uma vida melhor. A gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Conclusão, evite trabalhar em 2, 3 empregos,
Porque dessa forma, o seu coleguinha, a sua coleguinha que está desempregada, vai ter condições de ser contratada pelas empresas. Se o seu piso salarial já é um piso salarial razoável, por que não deixar a vaga desse segundo, terceiro, quarto emprego para um outro coleguinha que está desempregado? A união faz a força. Aqui é interessante lembrar o seguinte: as pessoas fortes, e agora você é uma pessoa mais forte porque você tem um piso salarial mais justo, as pessoas fortes, elas se defendem. Mas as pessoas mais fortes defendem os mais fracos. E quem está desempregado está mais fraco que você. Então tenta colaborar com essa pessoa. Se está vendo que alguém foi demitido e infelizmente foi contratado recebendo menos, com a falácia de que é cooperado, de que é prestador de serviço autônomo, de que é uma função que não está lá no piso da enfermagem, denuncie isso no sindicato e no Ministério do Trabalho. Não permita que a sua função seja precarizada. Porque se você não lutar hoje pelo seu colega, amanhã será ele que não vai conseguir lutar para você. Porque os dois estarão na mesma condição de desigualdade. Se gostou desse conteúdo, compartilha, manda para o colega, divulga esse conhecimento. Porque, como falava Rui Barbosa, só o conhecimento liberta.